Tá tudo certinho, estou te ouvindo bem. E é porque nós tivemos aqui um pequeno problema que neste exato momento começou uma obra aqui, esperando a minha coluna começar para fazer um barulhinho, mas a gente vai conseguir com certeza levar o assunto de hoje com muita atenção. Perfeito, então. Só reforçando, explicando então para os nossos ouvintes. Rômulo Pinheiro começa agora, então, mais uma coluna Conexão Brasília aí depois dessa pequena interrupção, né, Rômulo? O que a gente vai destacar na coluna de hoje? Pois é, aqui em Brasília não tem jeito, o assunto que domina é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus auxiliares, os militares, na questão da minuta do golpe, enfim, é o que está polarizando aqui a capital e, de certa forma, o Brasil inteiro, porque é um assunto que é de grande interesse, não somente para aqueles apoiadores e aqueles que não são, mas também é aquilo que vai definir os destinos das próximas eleições, ou principalmente da próxima eleição presidencial em 2026. Então, é claro que a cidade aqui está paralisada acompanhando o julgamento e um grande sistema de segurança foi reforçar as dependências do Supremo Tribunal Federal, e tendo em vista que, desde o início, havia aí uma sugestão ou uma suposição de que haveria pressões em cima dos ministros ou do corpo de decisão no Supremo Tribunal Federal. Mas ainda assim, nós temos aí nos primeiros dias com muita tranquilidade. Ontem foi lido o relatório do ministro Alexandre de Moraes com a manifestação do Procurador-Geral da República. Alguns recados foram passados, ou seja, ficou ali definido claramente que o Supremo não deve retroceder ou parar ou recuar diante de ameaças e pressões externas e internas. Isso, é claro que movimenta a capital federal e, com certeza, traz contornos políticos que tem aí um fundamento para a gente discutir aqui na nossa coluna. Enfim, o processo continua. Hoje nós temos aí a continuação das defesas dos envolvidos e até a próxima semana as defesas falarão que aí no dia 12, então, começará a votação para saber o destino desse primeiro bloco. Apenas é o primeiro bloco dos envolvidos, é o núcleo principal, é o núcleo diretivo, de acordo com as palavras do Ministério Público Federal. Então, nesse primeiro momento, até a semana que vem, deveremos ter uma posição. Não há uma previsão para acabar no dia 12, mas a tendência é que, se não houver o pedido de vistas do ministro Luiz Fux, é muito provável que esse julgamento se encerre na próxima semana. No entanto, algumas questões ainda paralisam aqui o contexto político da capital. Por quê? Porque, veja que vem se discutindo, no decorrer da pressão que existe hoje, a possibilidade de uma anistia no Congresso Nacional para os crimes que estão sendo julgados ali na data de hoje, durante a semana. Então, a articulação política muito grande, gente aí, governadores de peso aqui no Brasil estão aqui no DF para discutir essa proposta. Alguns partidos políticos que estavam no governo, ali no Centrão, como o PP e União Brasil, já desembarcaram também do governo para articular essa proposta de anistia, que com certeza vai encontrar ali no Supremo Tribunal Federal uma barreira caso seja aprovada. Ainda assim, é claro que a gente acompanha com muita atenção, porque veja que aqui nós temos uma possível condenação e as defesas claramente trabalhando com uma questão de política de redução de danos, ou seja, já se prevê com certeza um resultado negativo, muito embora os apoiadores do ex-presidente e do seu contorno político entendam que há uma manipulação, mas aqui na visão do Ministério Público e do ministro Alexandre de Moraes, há um contexto de provas muito grande e a tendência é saber, e a expectativa aqui em Brasília é saber somente quais serão as penas aplicadas aos envolvidos nesse processo. E, claro, também que a questão política também é discutida. Em razão de ser algo inédito aqui no nosso país, nunca houve um julgamento de um caso de crimes contra a democracia. Nós tivemos, claro, ex-presidentes presos ou envolvidos com problemas na justiça, presidente Collor, Dilma Rousseff, que houve impeachment, o presidente Lula, mas o ineditismo da questão está exatamente na questão do
caso do ataque contra a democracia. É o que o Ministério Público vem discutindo. Essa tese deve passar aqui no Supremo Tribunal Federal. E isso, claro, gera uma repercussão também internacional, posto que isso acaba servindo como parâmetro para o que acontece principalmente lá nos Estados Unidos, onde há uma discussão nesse mesmo sentido, sem que haja esse determinismo para um julgamento, para questões envolvendo julgamento de altas ou de autoridades de alto coturno lá naquele país. Isso também vem sendo acompanhado com muita atenção pela imprensa internacional. Então, até que nós tenhamos a próxima semana, aqui em Brasília o contexto vai ser de movimentação, com a defesa tentando explicar que não houve golpe porque não havia um documento escrito descrevendo o que seria realizado. O Procurador-Geral da República informou, e nas suas alegações informou que não é necessário que houvesse um documento escrito para se articular um golpe contra o Estado, mas ainda assim foi um tema muito, muito batido pelas defesas dos envolvidos. Mas o contexto, para finalizar a nossa participação aqui, o contexto já se sabe o resultado, se trabalha em redução de pena e se trabalha principalmente em um projeto de anistia que vá conceder o perdão a todos os envolvidos no caso, inclusive ao seu corpo diretivo, que é esse grupo que está sendo julgado hoje e provavelmente condenado até a próxima semana. Então, a ver, porque isso deve ser levado ao Supremo, se aprovada essa lei da anistia, deve ser levado ao Supremo. O Supremo vai barrar com absoluta certeza. Não há, inclusive, força política no Supremo para que isso seja aprovado, mas é importante a gente acompanhar esse vai e vem aqui da movimentação política, porque isso com certeza vai definir os destinos da nossa próxima eleição em 2026, e a gente vai sempre acompanhar para trazer maior informação todas as quartas aqui nesse espaço para vocês. Perfeito, Rômulo Pinheiro trouxe para a gente aqui dentro da coluna Conexão Brasília todo um panorama desse julgamento que teve início ontem, mas como o próprio Rômulo destacou, está só no início, né, Rômulo? A gente vai continuar acompanhando todos os dias, tem uma previsão aí para a semana que vem, mas esse caso, como o próprio Rômulo destacou aqui, causa uma repercussão devido ao seu ineditismo aí do que está sendo julgado. Rômulo, a gente vai seguir junto com você também, acompanhando aí todas as movimentações de Brasília e também já de olho no cenário político eleitoral aqui do Brasil. Muito obrigada pela sua participação na coluna de hoje, Rômulo. Até semana que vem, então. Eu que agradeço e, claro, pedindo perdão pela obrazinha aqui em cima que resolveu parar neste exato momento, né? Quando a gente termina a nossa coluna, mas, de qualquer maneira, até a próxima quarta se encontra aqui, com certeza, no mesmo horário. Forte abraço. Até mais. Perfeito, Rômulo. Agora são 11h29.